Glória a Deus. Baixa a cabeça, eu quero orar para liberar sobre você uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. E por isso eu peço a sua atenção total, peço a sua concentração para que você possa ouvir a palavra. A palavra, quando ela encontra um lugar em nós, ela nunca volta vazia. E a palavra de Deus nunca gera morte, a palavra de Deus só gera vida. Então você só tem a ganhar ao deixar a palavra penetrar o seu coração e fazer morada. Amém? Então fecha os seus olhos. Pai, fala conosco nessa noite. Libera os céus sobre esse ambiente, em nome de Jesus. Nós pedimos agora que a palavra liberada aqui, ela possa agregar ainda mais o teu reino sobre cada pessoa. Me dê a graça, Senhor, de comunicar da maneira que o Senhor quer que essa mensagem seja comunicada. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Hoje eu separei uma mensagem que tem por título Entre Bodes e Ovelhas. E embora o tema seja um tema forte, e de fato é forte, não é uma frase inventada por um pastor, mas é uma frase que na verdade Jesus citou nos evangelhos. Essa mensagem, ela não trata acerca de outra coisa senão da cultura do reino e do amor de Deus pelas nossas vidas. E o teor dessa mensagem é um teor que só pode ser pregado de fato por pastores. E por isso eu, como pastor, separei com muito temor e muito tremor essa palavra sobre a sua vida. E eu gostaria que você recebesse, não como algo que vem para afetar você negativamente, mas como algo que vem para afetar você positivamente. Uma das questões que nós enfrentamos no nosso tempo, na nossa época, é que nós perdemos um pouco o senso do temor a Deus. E nós temos levado a vida cristã de qualquer jeito. Nós temos vivido a vida cristã como uma aventura e não como o Evangelho nos ensina. E quando a gente vive a vida cristã como uma aventura, a gente se desvia do propósito original de Jesus. Por isso, essa mensagem que Jesus nos traz hoje, nos textos que serão lidos, é uma mensagem de alinhamento, uma mensagem que coloca ordem, que coloca prumo, que coloca nível em nossa vida espiritual. Nós perdemos a noção e por isso a gente acha que não teremos um fim. Parece que a gente vai viver eternamente. Sim, vamos viver em Cristo eternamente, mas aqui na terra nossa vida tem um limite. E nós chegaremos até um momento onde nós prestaremos contas diante de Deus de todas as nossas ações, da maneira como a gente lidou com o ministério, da maneira como a gente lidou com a família, da maneira como a gente lidou com a nossa vida. A graça de Jesus, de maneira alguma, pode ser usada como uma prerrogativa para a gente viver do jeito que a gente quer. Isso não é graça, isso se chama libertinagem. A graça nunca teve a intenção de tirar do homem a responsabilidade de viver o Evangelho conforme Jesus viveu. A verdade é que quando a gente olha para as Escrituras, para os Evangelhos, o Senhor nos ensina que nós precisamos alinhar a nossa vida com a palavra, e não a palavra tentar se encaixar nas nossas conveniências. Hoje, uma das coisas que o Espírito Santo mais deseja fazer em nós é quebrar toda a estrutura de mundanismo, é quebrar toda a estrutura de carnalidade e nos levar de volta a esse ambiente onde Ele, apenas Ele, é o centro, é a essência, é a célula principal, é tudo, é o nosso prumo, o nosso nível. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos começar lendo em Mateus, no capítulo 25. E eu vou ler esse versículo e vou dar um panorama para você. Capítulo 25, versículo 32. Gostaria de incentivar os irmãos, se você não tem Bíblia ou não tem costume, a você voltar a ter o costume de andar com a Bíblia de papel. Eu tenho Bíblia no celular, Bíblia no computador, nenhum problema, isso não é problema. O problema é que a gente precisa aprender a manusear a Bíblia.
Porque quando a gente está manuseando a Bíblia, a gente desenvolve intimidade com ela. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Vamos fazer o seguinte, leia o versículo anterior comigo. Nós não vamos começar lendo o 32, nós vamos ler primeiro o 31, que diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. O contexto desse texto é que Jesus estava falando acerca da sua segunda vinda. Jesus estava falando acerca do momento em que ele iria voltar para levar a sua igreja consigo. E a Bíblia nos revela que ele não vai levar uma igreja doente, uma igreja suja, uma igreja cheia de mágoa, uma igreja que anda cheia de ressentimento, uma igreja que anda cheia de intriga, uma igreja que anda sem propósito, uma igreja que não sabe quem é. Ele vai vir buscar uma noiva madura. Quando o Espírito Santo vier, a igreja estará preparada pelo Espírito Santo. Ela terá um coração transformado, ela não terá manchas nas suas vestes. Então ele está falando sobre essa segunda vinda. E essa segunda vinda de Jesus, ele não está falando agora como homem, mas ele está falando como Filho de Deus, cheio de glória. E existe uma diferença quando o homem fala para o homem, e existe a outra diferença quando Deus fala com o homem. O homem é mortal, e a Bíblia diz que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Então quando eu converso com você, o meu nível de conversa, por mais que eu seja seu pastor, é um nível de conversa de pó para pó. Eu não posso acusar você, eu não posso julgar você, eu não posso condenar você, porque de onde eu vim você veio, e para onde você vai eu vou. Nós viemos da mesma essência, do mesmo material. A grande verdade é que Jesus, entendendo isso, ele está dizendo: quando o Filho do Homem voltar em glória. Então ele está falando sobre um novo tempo, sobre uma nova estação. E que tempo é esse? O tempo quando o Pai já o terá glorificado. Então ele, juntamente com seus santos anjos, agregará para si todas as nações, e ali ele vai separar os que são justos dos ímpios, como um pastor faz, separando os bodes das ovelhas. Essa glória que nós estamos vendo, Jesus fala sobre o processo da sua vida. Filipenses, Paulo revela que ele abriu mão dessa glória, ele deixou no céu essa glória. Então quando Jesus veio para a terra como homem, ele não veio para julgar você, ele não veio para condenar você, mas ele veio para te mostrar o caminho. O Evangelho, na verdade, é a revelação do caminho. O Evangelho é a revelação de como chegar até Deus. Então, como homem, Jesus entendeu a necessidade de falar conosco cara a cara, de olhar nos nossos olhos, para que a gente pudesse entender: cara, se ele conseguiu, eu consigo também. Mas a palavra está dizendo: não adormeça, não faça pouco caso, porque um dia ele voltará novamente, conforme as profecias, conforme as escrituras, e ele voltará para pedir contas de nós. E o que eu acho mais interessante é que na sua oração sacerdotal, ele ora da seguinte maneira, ele fala assim: Pai, lá em João, ele diz assim: Pai, eu gostaria de pedir que o Senhor me desse novamente aquela glória, glorifica o teu filho com aquela mesma glória que eu tinha quando estava contigo. O que ele está dizendo é que esse momento final de julgamento vai ser um momento glorioso, glorioso para aqueles que é a noiva de Cristo, que são a noiva de Cristo, glorioso para aqueles que guardaram o coração em Cristo, glorioso para aqueles que foram responsáveis com a sua vida cristã. Esse vai ser um dia glorioso, porque nós veremos a Ele como um Deus de glória, que agora estará vindo buscar a sua igreja para vesti-la de glória, Mas em contrapartida, a Bíblia diz que será dias
será um dia de tristeza, um dia de angústia e um dia de ranger de dentes, para aqueles que ouviram a palavra e rejeitaram, para aqueles que ouviram os ensinamentos e fizeram o que quiseram fazer da sua vida, para aqueles que viveram dentro da igreja de qualquer maneira, mas lá fora eles viviam pior. O Senhor está dizendo: chegará o tempo em que nós prestaremos contas a Ele. E o contexto que ele usa, o que eu acho lindo, é esse sentido figurativo do bode à ovelha. E obviamente eu gostaria de alertar você para não ficar preocupado, porque não tem bode, com certeza, no nosso meio. Eu creio que todos vocês são ovelhas de Jesus. Eu creio que todos vocês foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Todos aqui são salvos. Vocês são vasos de honra, não são vasos de desonra. Então Deus está sobre nós. Mas existe um ponto que a gente precisa observar sobre essa diferença entre o bode e a ovelha, que Jesus traz nesse momento, que eu acho que é importante a gente avaliar como igreja. Porque embora nós sejamos ovelhas, quando nós estamos desviados do pastor, nós começamos a viver como bodes. A sua identidade é a identidade de filho, mas às vezes você começa a ter um trejeito da identidade das trevas ou desse mundo. Então vamos tentar entender alguns pontos básicos nessa noite sobre essa dinâmica que Jesus está falando, sobre essa separação. O que Ele vai separar? Que perfil as pessoas que serão separadas para um lado específico que é longe dele terão? E qual é o perfil das pessoas que serão separadas para perto dele? Interessante, quando ele usa bode e ovelha, ele está falando sobre duas identidades. O bode, por exemplo, ele é extremamente solitário. Bode não anda em grupo, bode anda sozinho. Essa é uma característica que a gente chama de independência. Independência. Já ouviram quando a gente vai ficando mais, a gente é bem novo e vai amadurecendo, então chega nos 18 anos, nos 17 anos, cara, não vejo a hora de completar 18 anos, que eu quero a minha independência. Quero sair de casa, quero ser independência. Talvez você errou na palavra. Você não precisa ser independente para ser autônomo. O autônomo é aquele que tem liberdade para fazer, para pensar, para decidir. O independente é aquele que anda só, é aquele que não tem vida de corpo, é aquele que não está junto. A ideia de igreja não é pequenos focos de pessoas vivendo isoladas. A ideia de igreja é um corpo vivendo junto, comungando dos relacionamentos, desfrutando dos relacionamentos, sendo curado e curando. Então o que Jesus está apontando para nós, a primeira característica dessas pessoas que serão separadas, são as pessoas que estão dentro da igreja, mas elas andam separadas da igreja. Elas andam separadas do corpo. Que tipo de independência é essa, pastor? A independência nasceu em Lúcifer. Quando tudo começou, Lúcifer sentiu inveja, ciúme, e um sentimento horrível de orgulho no seu coração brotou. E aí ele resolveu ser igual a Deus, usurpar ser igual a Deus. E como ele não conseguiu ser igual a Deus, ele se tornou uma criatura independente, onde ele não se submetia a Deus, mas ele andava independentemente. Então toda a ação de independência, preste atenção, não estou falando de autonomia, eu estou falando da independência. Quando eu não presto conta para os meus pais, quando eu toco a minha vida do jeito que eu quero, quando eu faço tudo sem se preocupar, achando que um dia eu não prestarei contas a alguém, nós prestaremos conta ao Senhor, e isso será levado em conta no final de tudo. E a gente vai tocando a vida, levando de qualquer jeito, isso chama-se independência. Quando eu não ouço, por causa do orgulho que está no meu coração. Em contrapartida, ele nos traz a ideia da ovelha. E a ideia da ovelha é que ela é submissa. Submissa por quê? Porque ao mesmo tempo que você tenta agregar o bode não é agregado. Ele o tempo todo repele, o tempo todo ele chuta, ele cabeceia, ele tenta chifrar com as suas pontas, com seus chifres. A ovelha, por sua vez, ela consegue se submeter. Então veja, a independência é o oposto da submissão. A ovelha, ela depende do pastor, ela entende o que é depender do pastor. Obviamente, eu quero trazer para você a ideia
de que é Jesus que está falando, e portanto Ele está falando sobre depender dEle, sobre olharmos para Ele, sobre termos uma vida de dependência dEle, de não andarmos do jeito que a gente quer. O interessante é que quem se submete a Deus, se submete ao outro. Quem ama a Deus, ama o próximo. Jesus disse, na verdade João falou, 1 João, aquele que está na luz como Ele está na luz, esse tem comunhão com Deus e comunhão com o próximo. E o sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. Então eu não posso dizer que amo a Deus e sirvo a Deus, que eu dependo dEle, mas eu quebro alguns princípios que significa viva com pessoas, esteja com pessoas, se relacione com pessoas. Por que a gente não quer andar com pessoas? Porque ouvir diretrizes para muita gente que tem problema aqui dentro é difícil. Ouvir uma orientação daquilo que já está organizado na sua mente, uma orientação contrária, é complicado. E às vezes, não, mas eu já sou pai de família, eu já estou tantos anos na estrada, eu vou ouvir alguma pessoa. Que conversa é essa? Deus está dizendo para nós, Ele levantou homens que são pastores, para estar sobre a sua vida. E quando você não ouve ao homem, você não ouve a Deus, é o que a palavra está dizendo. Ah não, eu ouço a Deus sim, eu estou em casa orando, não ouve. A palavra diz que se você não se submete ao homem, você não consegue se submeter a Deus. Então a característica da ovelha é uma característica de submissão, de saber ouvir, de saber acolher o conselho, de não estar rebatendo, mas simplesmente receber, porque a característica dela é que ela é dócil. Não está falando sobre ser ingênuo, está falando sobre ser dócil, sobre saber tratar, saber ouvir, saber acolher o bom conselho. Está certo que nós temos pastores que também são bodes, pastores que são lobos de ovelhas, que eles usam a ovelha para tirar a lã dela, isso é, eles querem os recursos da ovelha, mas eles não querem o coração da ovelha, eles não querem ajudar a ovelha a se tornar quem ela precisa se tornar. Jesus vai tratar esses também, só que nesse ponto aqui ele está dizendo, vai chegar um momento que a maneira como você viveu vai contar lá na frente, e a gente precisa começar a ponderar algumas coisas hoje. Outra característica do bode é que além dele andar sozinho, ele não anda em bando, ele anda só, mas ele é extremamente aproveitador, porque ele se infiltra no meio das ovelhas. E a razão pela qual ele se infiltra no meio das ovelhas é porque as ovelhas têm um pastor que cuida, que zela, que dá uma palavra, que ministra, que arruma comida para ela. E o bode, ele vai e se infiltra para que ele possa comer, para que ele possa ter o que as ovelhas têm ali, mas ele não tem compromisso com elas. Então eu gostaria de chamar a sua atenção que não é suficiente estarmos assentados nos bancos da igreja todo domingo. É preciso levar em conta que o evangelho não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com compromisso. Assim é o amor. Quando as coisas não estão bem no seu casamento, o que você faz? Você abre mão, chuta a sua esposa, troca ela por uma mulher de 20 anos mais jovem, ou ela troca você por um garotão 20 anos mais jovem. Quando a gente acorda e as coisas não são daquele jeito que a gente esperava, o que a gente vai fazer? Vai dizer, não quero mais, acabou aqui, porque agora acabou o amor. Se acabou o amor, deve restar pelo menos o compromisso, porque o amor é sinônimo de compromisso. E todas as vezes que a gente se empenha com compromisso, a gente está zelando por algo que Deus abençoou outrora. Isso é, nós não podemos ser crentes sentados nos bancos, que vem atrás de um maná onde a gente se aproveita no momento que nos é conveniente. Quando nós estamos doentes, Senhor, nós precisamos de ajuda, de milagre. Quando nós estamos precisando de uma palavra, Senhor, nós precisamos de uma ajuda, de um milagre. Mas na hora que nós precisamos nos comprometer, a gente não está perto. Na hora que as pessoas não são exatamente o que a gente esperava, a gente some, a gente não está perto também. O Senhor está dizendo, observe a característica da ovelha. E vou te dizer por que Ele está pedindo e colocando para a gente observar a característica da ovelha. Porque Ele assumiu essa característica quando abriu mão da sua glória. A Bíblia diz que Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Então a característica de Jesus é uma característica humilde.
Humildade não quer dizer que você se deixa ser ultrajado ou pisado, mas humildade é saber reconhecer quem você é, no nível que você é, e ainda assim saber ouvir coisas contrárias do outro e ficar calado. Porque quem sabe quem é não precisa estar lutando. Se alguém olha para você e fala assim: cara, você não, Tiago, para com isso, você diz que você é coach, você não é coach não. Você vai brigar comigo porque eu disse que você não é coach? Problema meu que não acreditei em você. Você sabe quem você é. Você não luta por aquilo que você é. Então a humildade, ela nos coloca num lugar de, por mais que a gente tenha, sempre vai ter um pouquinho mais que a gente deva aprender. É o oposto do bode. Ele come a comida, mas ele não se compromete com o ensino. O Senhor está nos chamando a atenção hoje à noite, de fato é uma puxadinha de orelha. Porque compromisso é coisa séria. O próprio Jesus disse que no processo em que ele estava caminhando para a cruz do Calvário, ele falou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Estava doendo nele, mas ele disse: todavia não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. Ele estava expressando para nós o que é compromisso. Compromisso com ele, compromisso com a sua palavra. E a maneira da gente manter compromisso é a gente organizar a nossa vida de maneira disciplinada, em observar os detalhes que a Bíblia nos mostra. Porque ao mesmo tempo que nós temos o Espírito Santo e os anjos do Senhor ao nosso redor, nós temos o inimigo, que não está satisfeito com a sua guinada para a sala do trono. Ele está o tempo todo planejando como destruir você, como acabar com a sua vida, como mandar você e sua família para o inferno. E a Bíblia diz que o inferno será um lugar de muita dor, de muita tristeza e de ranger de dentes. Já conheci pessoas que olhou para mim e falou: não quero esse evangelho. Por que você não quer? Cara, porque eu amo a ideia de ir no final e para o inferno. Porque lá no final, inferno, ele acha que, ele falou assim, ó: no inferno nós vamos ter muita cerveja e muita mulher bonita. Rapaz do céu, tudo queimado, mas vai estar tudo lá. Compromisso. A gente não vai servir a Deus com compromisso, com medo do inferno. Mas a gente serve com compromisso, sabendo quem nós somos. Nós não somos bodes que somos aproveitadores, que vimos no domingo, comemos e vamos embora, mas na hora que a gente precisa de um milagre, de uma cura, nós estamos aqui. Compromisso é quando a gente olha e diz assim: daqui a 2 semanas essa igreja vai ser pintada. Pastor, eu quero pintar a igreja, nem que eu pinte um quadrado desse aqui. Não é sentido figurativo não, daqui a 2 semanas a gente vai pintar tudo aqui. Você é convidado para vir e pintar. Compromisso não é você fazer parte do culto. Compromisso é você nos ajudar, trabalhando para que o culto seja o melhor momento que a gente vai ter em comunhão juntos, adorando ao Senhor. O Senhor está nos chamando a ter compromisso com a nossa conduta, com o nosso caráter, com o nosso testemunho. Meu irmão, não é tudo que você sente que é permitido. Nem tudo que o seu coração aponta vale a pena fazer. E a gente precisa ter muito cuidado, porque uma das coisas que o diabo mais usa são setas em nosso coração. Eu não sinto. Você precisa sentir alguma coisa? A fé não é sobre sentir, a fé é sobre obediência, é sobre convicção. Então eu me envolvo, eu participo, eu construo junto, eu gero junto, porque eu tenho um senso, o senso que o Senhor colocou sobre mim de compromisso. Se você é daqui, um exemplo, cara, eu espero que você tenha compromisso conosco, como eu tenho compromisso com você. Se você é de outro lugar, tenha compromisso com o seu pastor lá. Não importa de onde você seja, a grande questão é que o Senhor está dizendo: nós vamos demonstrando quem somos, de acordo com a maneira como nós estamos vivendo. Ele não está nos acusando, Ele está nos alertando, para que a gente permita com que o Espírito Santo venha e Ele aprume um pouquinho mais aquele parafuso, para que a gente volte para a mira, para que a gente ande direito, para que a gente não ande de qualquer jeito.
E uma das coisas que nós mais temos no coração, está aqui o pastor Tiago, nossa liderança, é que nós não queremos ser conhecidos como uma igreja legal, mas nós queremos ser conhecidos como discípulos de Jesus, imitadores de Jesus. De que as pessoas olhem para nós e falem: caramba, cara, ali tem crente de verdade. É difícil? Pode ser que sim, mas o meu compromisso, a minha obediência torna fácil, porque a obra não é minha, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera em mim, é o Espírito Santo que me ajuda, é Ele que vai ali, alimenta meu coração, é Ele que me dá a força no momento que eu preciso. Então o difícil não é ser transformado, o difícil é se colocar em submissão, é se colocar debaixo de compromisso, porque aí não depende de Deus, depende de você. Não depende de mim, depende de você. Uma outra característica que a gente vê nos bodes que Jesus está falando aqui, você já vai chegar a entender sobre isso, é que não existe nem fidelidade nem dedicação. Fidelidade para gerar algo no ambiente que ele está, e não existe dedicação para permanecer ali, para pelo menos lavar a louça que ele sujou depois que ele comeu a grama. Não existe fidelidade nem dedicação, porque não existe compromisso. Mas essa palavra de fidelidade, essa palavra de dedicação, é uma palavra que você vai ver o tempo todo acompanhada na Bíblia, por uma ordem do Espírito, por um comando do Espírito, por um direcionamento de Jesus. Fidelidade e dedicação, fidelidade e dedicação, fidelidade e dedicação. Na era que a gente está vivendo, as pessoas confundem graça com fazer o que eu quero fazer. A graça, como a gente tem falado sempre, é para a salvação. E a graça, ela nos dá o que a gente não poderia comprar, o perdão dos nossos pecados. Estávamos indo para o inferno e a graça nos alcançou, e ela nos lavou com o sangue de Jesus, nos perdoou, e ela nos colocou num lugar que a gente nunca por nós mesmos conseguiríamos chegar. Mas ao mesmo tempo, ela fala sobre uma característica de Jesus, que é a fidelidade e a dedicação. Fidelidade significa: apesar do outro, eu entendo o meu chamado, e eu farei o que for necessário para que o Senhor continue sendo glorificado. Essa fidelidade aqui é a fidelidade no nosso trato, no que a gente fala com o outro, é a fidelidade no nosso relacionamento como corpo, mas é acima de tudo a fidelidade com relação ao nosso testemunho diante de Jesus. Porque se existe uma coisa que é horrível, é um crente chegar num ambiente onde alguém olha para ele e fala assim: cara, ser crente igual a esse eu não quero ser. Eu prefiro viver no mundão, ser qualquer coisa, menos ser igual a isso aqui. O Senhor está dizendo para nós: observe como você anda, observe a sua vida, como você fala, como você se conduz. O grande ponto nesse ponto aqui é perguntar: o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Você não precisa perguntar ao pastor: pastor, devo beber uma cerveja? Cara, pergunta se Jesus beberia uma cerveja se estivesse no seu lugar. Ô pastor, será que eu devo entrar naquele bar ali só para a gente ter não tem nada demais, não vou beber, só vou ficar ali no happy hour, só um momento agradável. Você não vai perguntar para mim, você vai perguntar para Jesus se Ele estaria ali com você. Talvez alguns digam: sim pastor, então vá, porque Deus se responsabiliza por aquilo que Ele fala. O que eu quero trazer para você nessa manhã é que você pode perguntar para Ele: Senhor, como que eu devo me conduzir? E Ele quer desenvolver um relacionamento conosco, onde a gente vai ter fidelidade à voz dEle, conforme a ovelha tem fidelidade à voz do pastor. O pastor, ele fala, e a ovelha tem a afinação perfeita sobre ele. Quando ele fala e ele chama cada uma pelo nome, elas correspondem e vêm de onde estiverem, porque elas sabem: aquele pastor, ele me alimenta, e aquele pastor me leva para um lugar seguro, ele me protege. Eu digo para você hoje, nós estamos como pastores sobre você. Eu acho que a maioria que nos conhece bem sabe que o que nós queremos para vocês é que vocês cresçam, vocês prosperem no chamado e no propósito de Deus. Vocês não precisam ter medo de confiar, de entregar a sua vida, o seu coração, porque o que nós queremos, porque nós temos a noção e a consciência de que nós também prestaremos contas diante de Deus, pela maneira como nós pastoreamos e conduzimos vocês.
Então quando o pastor chama a ovelha, ela conhece. Mas por que ela conhece? Porque ela está habituada. Então ela tem um nível de fidelidade para o pastor. Acontece dela se desviar, acontece da ovelha se desviar. Existem vários momentos que ela se desvia, mas geralmente o momento que a ovelha se desvia é porque ela é extremamente inocente. Então ela está andando aqui em grupo, em algum momento ela pode sair do meio, e quando estão no meio de bode, bode empurra, porque o objetivo do bode é matar a ovelha. O objetivo do bode é matar a ovelha. Deixa eu colocar para você aqui. Nós temos uma cultura aqui dentro, e a nossa cultura se pauta em honra e em amor. Entendemos que se nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós vamos amar o próximo. E você pode ver falhas em nós, bastante falhas, mas você nunca vai nos ver lidando com você, competindo, botando você lá embaixo. Não, a gente é melhor, fica na tua aí que você não é nada não. Você nunca vai nos ver lidando com você, espremendo você porque a gente odeia você e a gente quer ver você sofrer. Mas toda palavra de correção que a gente fala é com amor, para trazer você de volta ao prumo, para trazer você de volta para esse ambiente de conforto. O bode, ele tem um objetivo: ele quer matar a ovelha, para que tenha menos ovelha no ambiente que ele fica. E aí eu vou te explicar como que ele faz isso. Ele vai empurrando, e ela vai se desviando, e às vezes em penhasco elas caem, e elas saem perambulando lá para baixo, e o pastor precisa sair e pegar as ovelhas. E quando ele sai, geralmente as ovelhas ficam soltas, enquanto os bodes entram e às vezes os lobos entram. Quem são esses lobos? Quem são esses bodes? São demônios, pastor? São qualquer pessoa que não tem compromisso com o evangelho, o que a palavra chama de ímpio, aqueles que vivem o contrário do que a Bíblia diz, aqueles que são cegos para a graça de Deus, que são religiosos. O que a Bíblia diz aqui no final é aqueles que fizeram muito, mas não amaram. Eles só fizeram, mas não amaram. Eles maltrataram pessoas, eles desviaram, eles puxaram o tapete, eles fizeram fofocas, eles foram minando o ambiente. E eu quero trazer, está acontecendo isso no nosso meio de maneira alguma, mas eu estou falando o que o Senhor pediu para a gente falar, para relembrar sobre quem nós somos. Nós não somos uma igreja de bode, nós somos uma igreja de ovelhas. Nós somos ovelhas à luz daquilo que Jesus é, porque Ele é o nosso pastor. E eu gostaria que você prestasse atenção nesse ponto, porque é sutil a maneira como o diabo penetra os nossos corações. Existe um besouro, um bicho, um mosquito, uma mosca, que geralmente pousa no nariz da ovelha ou no ouvido, porque ela tem uma certa secreção. Ela usa aquela narina para se conduzir, e sempre tem uma secreção como se ela estivesse gripada. E quando aquela mosca pousa, ela coloca uma larva, um ovinho, e aquele ovo entra, aquele bicho nasce, gera uma infecção no ouvido, que automaticamente alcança a audição. Então por várias vezes você vai ver ovelhas que ela vai estar andando, quando ela não está bem, o pastor conhece, ela começa a bater a cabeça, ela está andando assim, e o pastor chama e ela não ouve. Tem alguma coisa errada, ela foi infectada, ela tem uma inflamação dentro dela e ela não está bem. Então quando o pastor tenta falar com ela, ela age como se fosse bode, ela é contra ele, ela começa a bater nele, ela não quer, aí ele precisa segurar ela com força. E nisso de segurar com força, a ovelha se bate, a ovelha se debate, mas ele tem um unguento, que é um óleo, e aí ele coloca esse óleo arde por conta da infecção, e ele precisa apertar a ovelha bem apertado, porque arde muito. Você imagina, coloca no nariz um negócio inflamado, e no ouvido. A questão é que quando coloca aquele óleo, ele levanta a cabeça, depois tira. Quando o óleo vem, ele vem trazendo todos aqueles bichos, aqueles ovos, aquelas larvas, e vai saindo. Depois no ouvido a mesma coisa, ela grita, não consegue aguentar, mas sai as larvas, sai os ovos, até chegar nesse ponto, a ovelha não conseguia identificar de que o pastor realmente estava querendo o melhor para ela. Ela estava apenas se defendendo de algo que estava dentro da cabeça dela, estava ruminando ali um barulho,
Imagina, Jesus nos usa esse termo nos evangelhos, e Paulo fala quando está falando para Timóteo. Ele diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias paixões. A ovelha é desse jeito, mas o crente, pegando o sentido figurativo da ovelha, ele chega um momento quando ele é infectado pelo quê? Infectado por uma fofoca, infectado por uma palavra anticristã, que gera confusão e gera desvio, principalmente aqueles que andam muito pelo coração. Porque eu estou sentindo. Cara, não funciona assim, porque nem sempre o teu sentimento vai ser perfeito, mas todas as vezes que você se guiar pelos princípios e perguntar: Jesus, o que é que a tua palavra fala sobre isso? Como eu posso me conduzir nos teus exemplos? Aí você vai ter êxito. Mas olha só o que acontece. Na igreja, a gente pode se tornar um tipo de ovelha que a gente se perde do pastor porque estamos doentes. E a gente, como pastor, geralmente identifica. A questão é que nós não somos o tipo de pastores controladores. Nós não somos o tipo de pastores que queremos manipular você, dizendo: você não vai para o culto? Você não sabe o que vai acontecer. Eu conheço um pastor assim, tá? O Daniel também conhece, sempre está ouvindo na rádio quando eu vou levar ele para a escola. Tem um pastor aí, meu Deus, um pastor na cidade agora que chegou, novo. Eu digo, eu não sei porque que a gente ouve, né? Mas só para ouvir as atrocidades. Ele começa dizendo assim: você não vai vir na igreja? Olha, depois não reclama. Por que você, no próximo culto que vai vir, você vai vir pedir oração, porque você vai estar com câncer? E se o teu filho, hoje que você não vir, ficar em casa e sair na rua e for atropelado, e uma perna dele for amputada? Rapaz, eu ouvi isso esses dias, eu falei: eu não estou acreditando. Aí ele diz: você não traz dinheiro para a igreja? Você tem que trazer dinheiro. Você não quer dinheiro? Deus também quer o seu dinheiro, miserável. E ele fala assim: Deus quer o seu, não é, Dani? Deus quer o seu dinheiro, miserável. Você tem que trazer o seu dinheiro aqui. E tem mais, você que é de outra igreja que está ouvindo, você vai trazer o seu dinheiro aqui, o seu dízimo aqui. Eu digo: cara, o que é isso? Então existem ambientes como esse, que muitas vezes a pessoa não vem escrachadamente, mas o bode, ele está no nosso meio, com o objetivo: tirar você da comunhão com Deus. Na nossa cultura como igreja, comunidade bíblica Logos, nós prezamos por uma coisa chamada honra. Você não vai nos ouvir falando mal daquele outro pelas costas, porque isso é cultura de bode. Nós temos a cultura de Cristo. Nós nunca nos reunimos como liderança, está aqui o Tiago e qualquer outro que esteja aqui, para ficar conspirando e lidando, trazendo pecados do outro. A gente ora a respeito, planeja, ouve o que Deus está falando, mas a gente não fica tramando nada contra ninguém e traçando o caminho de castigo, de dificuldade. Isso não é cultura de Cristo, isso é cultura de bode. Então é importante que você tenha discernimento, que às vezes o diabo ele vai tentar roubar o melhor que você tem, o que você está para viver, através de setas que afetam a sua narina, que é a sua capacidade de percepção e discernimento. E aí você se volta contra tudo e contra todos, e parece que todos os sinais agora: Deus está comigo, Deus está me abençoando. Deus não pode abençoar num ambiente onde a gente quebra princípios. A misericórdia e a graça dele sempre vão ser superiores a qualquer coisa, mas ele está dizendo: anda no princípio e prospere em tudo. E qual é o princípio? Honra o teu irmão. Falar mal do outro, tramar mal contra o outro, fofocar sobre o outro, mentir, dar falso testemunho, alimentar conversa, essa não é a nossa cultura, essa não é a cultura de Cristo. Esse ambiente não existe vida, não existe paz, só existe intriga. E o Senhor está nos chamando para gerar a cultura de Cristo, não a cultura desse mundo. A cultura de Cristo, não a cultura desse mundo. Agora, quando a gente está com essa infecção no ouvido e no nariz, isso é, nariz, percepção, discernimento, audição, capacidade de ouvir para obedecer. Quando o pastor vê a ovelha fazendo assim com a cabeça, batendo, a gente já sabe, cara, foi infectado.
E a primeira infecção que o diabo gera é: puxa, o pastor e a pastora, hein? Pelo amor de Deus, hein? São contra nós, não fala conosco, não estão conosco. Já começa no coração. Você não conversou, você não abordou, você não tentou entender, você só deixou sentir. Significa que você já está começando a bater a cabeça de um lado para o outro. Não rejeite liderança. Se a sua liderança não for leal e fiel com você, Deus tratará com relação à sua liderança. Mas faça a sua parte, ande nos princípios, se submeta a um pastoreio. Já chegaram pessoas aqui: pastor, me submeta a quem for. Queria que fosse eu acompanhante especificamente. Cara, não posso, infelizmente. Não, pastor, eu me submeto até ao seu filho. Aí eu coloquei uma outra pessoa, foi embora. Mas por quê? Não, pastor, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, olha o tanto de caminhada que eu tenho. Eu digo, pelo amor de Deus, se eu fosse botar o meu filho, tu ia ouvir ele. Eu botei uma pessoa melhor do que o meu filho e tu não dá conta de ouvir. A questão é: quem tem problema para ouvir, não ouve ninguém. Pode ser o pastor principal da igreja, você não quer me ouvir, você quer me usar. É assim que funciona. Porque a gente fica o tempo todo, a gente não está querendo ouvir. Quando a gente quer ouvir, a gente ouve qualquer pessoa que vem nos trazer palavra. Se for o Franklin, se for o Tiago, se for a Raquel, a gente vai ouvir. E a Bíblia diz assim: julgue todas as coisas, retém o que é bom. Você não precisa sair: ah, meu irmão, isso é do diabo. Ouça, porque vai que é Deus falando com você. Vai que é Deus te orientando, vai que é Deus te corrigindo. Só para a gente concluir, chegamos no final, nesse último dia, nesse dia final, o Senhor nos aponta algo. Ele diz assim: e nesse dia, quando Ele vier julgar, Ele vai perguntar para os justos e para os injustos. Para o justo, Ele vai dizer assim: no dia que eu tive sede, fome, estive preso, tive necessidade de ser aquecido, você me deu de comer, de beber, você foi me visitar. E os justos vão perguntar: mas Senhor, quando que a gente te viu dessa maneira? E a gente foi lá e te visitou e cuidou de você. No dia que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Aí ele pergunta para os injustos a mesma coisa. E eles vão dizer assim: mas Senhor, quando que a gente não te ajudou? Quando que a gente não te cobriu? No dia que você não fez isso com um dos meus pequeninos. Porque quando você deixa de fazer isso com um dos meus pequeninos, você está deixando de fazer isso comigo. Algumas pessoas acham que nós seremos julgados por conta das nossas obras, e não tem a ver com obras, porque a Bíblia diz que não é por obras que nós somos salvos, é pela fé. Esse julgamento aqui, Jesus não está falando sobre as obras necessariamente, o que eles fizeram ou não deixaram de fazer. Ele está falando sobre o estilo de vida que fez com que eles tivessem essa reação diante das pessoas que precisavam. Ele está falando sobre o amor que eles tiveram ou não tiveram. E eu quero concluir perguntando para você: quanto você tem feito para Deus? Quanta coisa você tem dado para Deus? Mas no meio de tudo isso, quanto você tem amado? Porque nós seremos julgados de termos sido religiosos, participado de todos os cultos, dado as ofertas direitinho, mas no último dia nós vamos dizer assim: Senhor, nós fizemos tudo direito. E Ele vai dizer: aparte-se de mim, porque eu não vos conheço. Porque Ele estava dizendo: eu não estava atrás do que você poderia dar, mas atrás do seu coração. Em contrapartida, Ele não está dizendo que a gente não deva dar ou fazer obras. Ele só está dizendo: você só faz o que é a sua identidade, você só reproduz o que já está em você. Então a maneira da gente saber se nós somos bodes ou ovelhas não é chegar lá em casa e olhar no espelho se a nossa cauda é para baixo ou a cauda é para cima, se a gente cheira ovelha ou a gente cheira bode. É a gente chegar e olhar no nosso coração e dizer: Espírito Santo, mostra o meu coração. Eu tenho amado como Jesus amou, como Jesus me amou. Eu tenho perdoado da maneira que Jesus tem me perdoado todos os dias. Porque o amor, ele encobre multidões de pecados. O amor dá oportunidade de novo, perdoa quantas vezes for necessário. O amor dá chance, o amor se envolve, o amor está perto. Que essa é a última característica da ovelha. Quando uma ovelha nova é colocada no meio do curral de um novo rebanho,
todas as outras ovelhas passam perto dela, se esfregando lã na lã, para ela adquirir o cheiro daquele rebanho. Quando o bode novo é colocado no meio de um curral de bode velho, de outros bodes, ele é recebido a pancada. Eles vêm de longe, já vê a novidade ali, já vem, é briga o tempo todo, é intriga. Graças a Deus, comunidade bíblica Logos, nós não somos isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos o coração de Cristo, e o que para nós é importante é o amor. O amor precisa prevalecer no seu relacionamento com Ele. Com tudo isso eu concluo dizendo: você, no final de tudo, não precisa ter feito muita coisa, mas se você amou o suficiente para sacrificar a sua vida por amor de alguém, se você amou o suficiente para não viver uma vida egoísta e servir mais pessoas, você vai ser aqueles que vai ser chamado: vinde a mim para o descanso do meu Pai. E você pode servir de várias maneiras. Você pode servir dando um daqueles 3.000 pares de sapatos que você tem em casa que nem usa. Usei uma vez. Mulher não gosta de repetir muitas vezes, né? Então usou uma vez, ficou guardadinho ali 3.777 pares de sapato. Vai usar? Vou usar, uma hora eu vou usar. Está só acumulando teia de aranha. Serve. Nós estamos crendo que Deus está fazendo algo na nossa igreja, onde nós vamos chegar aqui um dia e as pessoas vão entrar, não vão vir perguntando: pastor, está precisando de alguma coisa? Elas já vão trazer a solução na mão. Pastor, tem uma família que eu sei que não está bem, então nós trouxemos uma cesta inteira. Ou então, pastor, nós fomos lá no Carrefour e compramos aquele cartão pré-pago, com R$350 estamos dando, dá para aquela família ali, para que ela vá lá e faça uma compra do mês. Pastor, nós estaremos pagando a luz daquela outra família ali. Vai chegar o outro: pastor, eu sei que tem um irmão aí que está sem carro, eu estou com 2 carros em casa, eu vou dar esse carro aqui. Ou pastor, eu estou com 3 relógios em casa, quer saber? Eu estou sentindo de dar um relógio para aquele outro cara ali, eu vou compartilhar essa roupa aqui. Nós estamos entendendo que quem anda em amor não é apegado a coisas, mas quem anda em amor é doador. E quanto mais você doa, mais você tem. Quanto mais você entrega, mais você tem. A base do amor é entrega. Quanto mais você retém, mais eu desconfio de que você tem problema de amar. Eu não estou falando que você tem que ser ingênuo, dando tudo, mas eu estou dizendo que você precisa ser generoso. A base de tudo que o Senhor está dizendo, no final de tudo, Ele não vai perguntar para você quantas obras você fez, mas Ele vai dizer: você amou? Ô pastor, eu te amei. Eu olhava nos seus olhos de manhã, eu acordava assim: eu te amo, Jesus. Mas eu chegava na igreja, o irmão sentava ali, eu sentava do outro lado, que eu não aguentava olhar na cara dele. Ele vai dizer: então quando você fez isso para ele, você estava fazendo para mim. E aí você sai de casa e você encontra um cara que está todo dia ali na esquina pedindo algo, e você abre a janela e fala assim: cara, estou com minha filha doente, me dá um dinheiro para o remédio. Toma aqui, cara. Aí o do lado vai dizer: tá louco, cara, tu deu dinheiro, o cara vai usar com drogas. Problema dele. Eu amei o suficiente para dar, eu amei o suficiente para abençoar. E vai chegar naquele dia, o Senhor vai dizer assim: eu lembro daquele dia que você me viu na rua e me ajudou. Ele vai dizer: Senhor, eu nunca te vi na rua. Sim, naquele dia que aquele cara bateu na porta do seu carro e pediu um dinheiro para um remédio para a filha dele, e você o ajudou. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada, e ninguém é tão rico que não possa receber. E quando a gente começar a viver de fato esse evangelho, a gente vai entender que estamos no caminho da salvação. Às vezes a gente está sendo religioso, mas ainda não experimentamos o novo nascimento. Quero convidar você a deixar o Espírito Santo quebrantar o seu coração. Dizer: Espírito Santo, tira de mim toda a religiosidade. Eu quero ser desprovido e eu quero te amar intensamente. Termino com Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na minha vida eu traduzo esse texto assim: quanto mais eu tenho oportunidade de servir a Deus e ao seu povo, mais eu vejo todas as coisas sendo acrescentadas a mim. Eu quero fazer uma oração com você.
Você vai falar com Ele, você vai dizer assim: Jesus, você e Ele, me ensina a amar. E como eu disse no início, eu não creio que nenhum de vocês sejam bodes aqui. Mas às vezes, por estar infectado, você pode estar cheirando mais a bode, andando mais com bode, do que andando com ovelhas. E a nossa identidade não é afastar, é trazer para perto, é curar, é abençoar. Feche os seus olhos, eu quero só fazer uma oração contigo. Senhor, nos ensina a amar. Nos ensina a amar como Jesus amou. Nos ensina a amar como Jesus amou. Nos dá um coração que a gente possa amar como Jesus amou. Tira de nós a religiosidade. Tira de nós toda a religiosidade. Arranca de nós o mundanismo que fala tão alto no nosso coração, que às vezes nós não conseguimos amar como Jesus amou. Espírito Santo, tu tens liberdade. Eu sei que cada cristão nessa noite aqui está dizendo: Senhor, me ensina a amar, me ensina a amar. Fica aí onde você está. Deixa o Espírito Santo tocar em você nessa noite. Eu creio que Ele está querendo batizar a gente com amor. Não se preocupe, vamos só tirar mais uns minutinhos. Aí onde você está, vai dizendo para Ele: Senhor, me dá uma experiência com o amor. Me dá uma experiência com o novo nascimento. A Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos as árvores. Fala para Ele: Deus, me faz frutífero. Diga para Ele: eu quero ser um instrumento da sua glória. Eu quero que as pessoas olhem para mim e glorifiquem o teu nome. Eu quero que elas olhem para mim e digam: sim, é possível viver um novo estilo de vida. Oh, o Senhor está gerando algo no nosso meio. Corações semelhantes ao dele. Corações que amam de verdade. Corações entregues. Corações de fato que se entregam por inteiro. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu creio que Jesus está aqui. Eu creio que a gente pode começar hoje. Eu creio que a gente pode começar hoje exercitando o que a gente acabou de ouvir. Nós somos ovelhas e lá nos céus nós vamos viver juntos. E nós temos que aprender a conviver juntos hoje. Eu vou pedir homem com homem, mulher com mulher. Se possível, procure alguém só para você dar um abraço. Um abraço de Deus. Um abraço de Deus. Dá um abraço na pessoa e segura e fala para ela o quanto ela é importante. Mas libera uma palavra de Deus. Você não está abraçando qualquer pessoa, você está abraçando Jesus. Porque Ele disse: naquele dia que você abraçou com toda pureza e com toda boa intenção, você estava abraçando a Jesus, a Jesus, a Jesus, a Jesus, a Jesus. Oh, Jesus, eu quero ser semelhante a Ti. Abraça, abençoa essa pessoa. Nós vamos encerrar esse culto já já. Mas antes eu quero fazer essa declaração de fé sobre nós. Fica junto. Nós vamos declarar juntos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Cante junto comigo, diga assim: eu quero ser como Jesus, andar na sua luz, no meu falar, diga para Ele, no meu viver,
fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai, ouvir a sua voz, ouvir a sua voz, sempre obedecer em tudo. Como filho eu quero ser, eu quero ser. Eu quero ser como Jesus, andar na sua luz, no meu falar, no meu viver, no meu caminhar. Fazer a vontade do meu Pai, ouvir a sua voz, sempre obedecer em tudo. Como filho, você vai dizer para Ele: eu quero seu amor, eu quero seu amor. Senhor, preciso depender de Ti. Faz o Teu poder fluir através de mim. Diga para Ele: eu quero seu amor. Eu dependo do Senhor, aleluia. Eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, papai. Eu dependo de Ti, Você não precisa quebrar mais a cabeça. Eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, do Teu amor. Como criança em Teu colo, como criança em Teus braços, como criança em Teus braços. Eu dependo de Ti, como criança em Teus braços, como criança em Teu colo, como criança em Teus braços. Eu dependo de papai, papai, pai, papai. Você tem um pai, papai, um pastor que cuida de você. Eu dependo. Confia que está tudo certo. Pai, papai, entrega tudo a Ele. Papai, eu dependo. Mais uma vez, papai, pai, papai. Deixa Ele te abraçar nessa noite. Papai, confia que o que Ele tem para você é melhor. Diga para Ele: Senhor, eu não quero a minha vontade, mas eu quero a Tua vontade. Diga para Ele: como Jesus viveu, eu quero viver. Papai, 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 eu dependo de Ti. Mais uma vez, pai, papai, papai, eu dependo de Ti. Pai, papai, papai,
Te amamos, Jesus. Obrigado pela tua paternidade, Deus. Obrigado pela tua palavra de amor sobre os nossos corações. Oh, tu és bom, muito bom, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. E nós não podíamos encerrar sem a oportunidade